Sejam bem-vindos ao ConstruiCast. O episódio de hoje é um oferecimento produtora Infinity Plus. Sejam bem-vindos, está no ar mais um episódio do ConstruiCast. E hoje eu vou conversar com o engenheiro responsável pela construção da maior roda gigante da América Latina que fica aqui em São Paulo. É isso mesmo, hoje eu vou conversar com Roger de Oliveira. Seja bem-vindo ao nosso podcast, Roger. Te agradeço o convite, agradeço estar novamente aqui em São Paulo, numa cidade onde me acolheu por pouco mais de um ano, hein? E eu retorno aqui e me sinto em casa. Então, estar participando do movimento da construção civil, estar participando do movimento que eleva o conhecimento dos profissionais da área, isso é gratificante. Para mim, é o que eu trabalho, é o que eu me posiciono e é o que é a minha motivação aí de carreira. Obrigado, Roger. Então, hoje vamos conversar sobre inovação, sobre como usar, como fazer a diferença na engenharia, na construção, enfim, em outras áreas também da vida, porque você não é à toa que você está à frente aí de um projeto tão importante que é um marco aqui na cidade de São Paulo. Então, inclusive, algumas pessoas aqui que estão aqui nesse estúdio agora já visitaram o projeto, ficaram encantados. Eu imagino como eles estão se sentindo, enfim, prestigiados com a sua presença aqui, né? Então, isso mostra... Foi bem tranquilinho. A importância. Então, vamos entender um pouco como foi, de fato, a construção desse marco aqui em São Paulo. Antes da gente iniciar, eu queria entender como a engenharia entra na sua vida, né? Porque ali não foi só teoria, ali tem muita técnica, e você é um engenheiro muito novo, né? Um jovem engenheiro, eu diria. A engenharia entra na minha vida quando eu me deparo com a consciência de ter 2, 3 anos de idade e ver meu pai indo para as obras. E, de certa forma, o pai acaba sendo um super-herói para um filho. E eu queria estar nas obras. Aí, dentro do processo da minha formação, eu fui visitando obras com eles, fui no crescimento, enfim. Só que eu nasci numa família que me deu educação, uma família que me deu estrutura educacional, porém uma família humilde. Então, o processo de crescimento da minha vida, eu passei por todos os processos da obra. Fui servente, eu fui pedreiro, eu fui pintor, enfim, eu participei por todos os processos e por ter nascido numa família simples, eu comentei anteriormente aí que na infância eu sofria bullying, eu acabei sofri um bullying muito forte numa quadra de vôlei, e eu lembro que eu saí chorando dessa quadra, e eu acabei pensando, eu nunca mais vou sofrer isso que eu sofri. E eu comecei a treinar, fui federado da Federação Brasileira de Vôlei, enfim. E aí chegou um momento da minha vida que eu estava trabalhando em obra e no segundo grau eu tinha que escolher uma profissão. E eu tinha que ser engenheiro. Por que engenheiro? Porque eu me inspirava no meu pai. Meu pai tem um conhecimento absurdo em obras, e a forma de engenharia foi: eu vou ter que ajudar eles para o resto da minha vida, ajudar a contribuir com a velhice deles, já que eles contribuíram com a minha criação. Então, de certa forma, eu quis retribuir, dar voz ao meu pai, dar honra aos meus pais. Então, aí eu acabei escolhendo a engenharia. E um fato curioso, com 17 anos, meu pai estava com uma obra grande e eu tinha acabado de segundo grau, e ele disse assim, tu quer ser engenheiro mesmo? Eu disse, quero. Então tá. Tu vai coordenar essas 40 pessoas aqui, eu só venho te buscar final da tarde. Eu nem carteira, com 17 anos. Nem carteira de motorista eu tinha. Então ele ia me buscar final da tarde, concluí com sucesso a obra, e aí acabou a paixão pela engenharia, né? Eu queria tocar num ponto importante, que é a educação, a formação, né? Ou seja, a gente hoje vive aquele dilema, né? A gente fala muito da qualidade da educação no Brasil, enfim. Durante o processo de formação, como que foi para você, tendo em vista que geralmente a maioria dos engenheiros que eu conheço, que não são poucos, eles falam que você estuda ali, sei lá, 4 anos, fazendo ali o
o tradicional, né? Enfim, aquele velho sentar tijolos. E, sei lá, de repente você separa aí 6 meses para estudar, muitas vezes, aço e madeira ou qualquer outro tipo de solução. Como que foi esse processo para você? O que eu linkei, tá? Para linkar a história anterior. Eu fui pro esporte para eu poder estudar, porque meus pais não tinham condições de pagar uma faculdade para mim. Então eu fui bolsista, a minha vida toda universitária eu fui bolsista pelo esporte. Então a parte da engenharia, eu via a maioria dos meus colegas eram praticamente perdidos na faculdade. Por quê? Porque não tinham a prática, não tinham a junção da prática com a teoria. Então, quando eu tive essa cancha, essa experiência gigantesca que eu tive dentro do processo da minha graduação, eu acabei evoluindo muito mais acelerado que normalmente as pessoas que só fazem a teoria. Porque você associava a técnica. Eu associava a técnica. Então, eu aconselhava, eu acabei com 24 anos sendo empresário já, a Compacta Sul foi fundado nessa idade que eu tinha, e eu aconselhava os meus colegas, dizia o seguinte, cara, faz estágio. Ah, mas eu não posso, eu vou ganhar pouco. Cara, é a hora de fazer a prática também, porque depois de uma formação, tu vai acabar saindo da engenharia, tu vai ser um estagiário engenheiro. Então, a graduação em si, ela foca muito, dá uma base muito grande teórica, e tem coisas que poderiam evoluir e não evolui. Exemplo, aço. Aço, nós temos uma disciplina na faculdade inteira que tu estuda a estrutura de aço. O Brasil poderia estar muito mais evoluído se tivesse no ensino, na cadeira curricular, diversas matérias de aço, de construções que alavancam a aceleração aí de um cronograma de obra, né? Então, o método tradicional traz um atraso enfim, o país não evolui. E uma coisa interessante nesse seu processo de formação também, acho que o esporte também foi fundamental na questão da disciplina. Como que você vê tudo isso? Por que eu estou trazendo esses pontos, né? Porque eu acho que toda a forma como você pensa, né? Ou seja, você vem de referência até mim, conversando com você, nitidamente você é uma pessoa que vai de fato na contramão da maioria das pessoas, né? Repito, não é à toa que você contribuiu aí para trazer esse projeto tão importante aqui para São Paulo, né? Eu tenho certeza que vão nascer outros. E como que foi, né? Como que é o esporte? Como que o esporte entra nesse processo todo? O esporte, eu utilizei o esporte para ser engenheiro, tá? Eu mudei diversas chaves na minha cabeça pelo esporte, ter morado na Europa pelo esporte, para mim foi uma virada de chave também, uma delas, né? E o esporte me trouxe disciplina, me trouxe competitividade e talvez juntando com a minha personalidade me trouxe querer ser o melhor em tudo. Então, quando eu sou desafiado, quando se tem algo em perigo, quando se tem um projeto desafiador que ninguém vai executar, pode passar meu telefone que eu vou executar. Então eu preciso desse desafio, eu preciso dessa adrenalina para trabalhar. Então, como o esporte chegou com 24, 25 anos, aí eu acabei fazendo uma cirurgia, faltou em mim essa adrenalina. Então eu potencializo isso no meu trabalho, que de certa forma, quando se tem uma adrenalina, o trabalho melhor. Não, muito bacana. E para concluir essa parte da formação, Roger, onde você buscou, né, conhecimento nessa parte metálica, nessa parte de estrutura, nesse processo de formação? Eu comento que eu fiz o meu TCC de comparativo de tempo e custo de concreto armado e estrutura metálica. Então, a única referência que eu tinha era a CBCA aí no país, e eu acabei saindo depois de um período de formação em uma publicação deles. Isso me senti
honrado de certa forma, e dentro desse conceito eu acho que eu posso contribuir muito aí para a evolução da construção em aço no país, por gerar essa autoridade que se tem hoje, né? Roger, e como que você vê, né, até aproveitando essa parte do CBCA, como que você enxerga a importância do CBCA no processo de formação de novos engenheiros e arquitetos? Porque essa parte de estrutura, ela tem que nascer, né? Ou seja, ela tem que nascer em projeto. E nesse sentido, como que você vê o papel do CBCA? Primeiro tem que ter uma conscientização, tá? Sempre digo que as pessoas têm 12 mundos. Então, o mundo do engenheiro é os primeiros. E eles acabam não evoluindo. Quanto mais atingir esse conhecimento para os engenheiros em si, mais vai aumentar esse grau de conhecimento, enfim. E é importante sim, mas tem que partir da gente, profissionais que estão mais evoluídos, da gente que está na linha de frente, de certa forma, despertar curiosidade e despertar interesse nesse assunto, porque a maioria das pessoas que se formam não tem ciência do que é um ganho de construção em aço. Então, eu movimento a construção civil, tu movimenta a construção civil, tem alguns profissionais que movimentam a construção civil, e esse papel nosso é conscientizar esses possíveis próximos engenheiros ou engenheiros já formados que uma construção em aço, que uma referência como a CBCA pode ser utilizada, enfim, ter essa conscientização para aí nós ter uma alavancagem aí na sociedade, né? Bacana, vamos falar agora do projeto. Eu quero entender tudo, porque assim, não foi só essa sua questão que eu falo de ousadia, né, em trabalhar nesse projeto, mas teve toda a parte de desenvolvimento de engenharia, né? Então eu queria entender um pouco como que foi esse processo de construção dessa roda gigante, desde o processo de venda. Eu queria que você falasse um pouquinho como começou o movimento, de onde partiu e quais foram os desafios durante esse processo aí, porque uma coisa é você ter a ideia, outra coisa é você ter a capacidade também de vender um projeto tão desafiador. Eu sempre digo que engenheiro é mais introvertido para ser de exatas. Então, eu, por uma parte da minha vida, eu desenvolvi a parte de técnicas de vendas, então de posicionamento. Então isso aí hoje me ajuda bastante na questão de poder me apresentar, poder vender. E são projetos gigantescos, são valores gigantescos. E para um garoto de 33 anos que eu tinha, agora eu estou com 35, né? Para vender um projeto desses é algo desafiador. Então, o projeto em si foi desafiador. Aonde a construção está entre aspas, é onde teve um resíduo do trem que desabou em 2001. Sim, então, tem todo um contexto. Tem todo um contexto disso ali. Fazer umas fundações um projeto de fundações, um projeto estrutural para essa roda foi muito desafiador. O projeto em si de engenharia nossa só levou 2 meses, então foi muito rápido. Foi desafiador pela demanda de os blocos, se observarem, são gigantescos. Foi usado mais de 2.000 metros cúbicos na obra em concreto. Então, é um equipamento que eu posso dizer que é de alta precisão. Engenheiros e arquitetos que estão vendo isso aí. A prumada da roda gigante tem 3 milímetros. 3 milímetros. 3 milímetros. Então, do ponto 0 ao 91 metros, tem 3 milímetros. Então, isso que nulo. Precisão, hein? Então, eu trabalho com isso, com alta precisão, e o aço faz com que aconteça isso. Mas fazer uma associação, você vai ver uma design de interiores, vai fazer um projeto de um móvel, tu vai ver paredes de 3 centímetros, 4 centímetros fora de prumo. Então a prumada da roda foram 3 milímetros. Então isso foi muito desafiador por produzir
produzir fundações em cima de resíduos que eram do antigo metrô, produzir fundações que sustentariam uma carga de 750 toneladas de aço em movimento, uma parte dela em movimento. Isso também nos trouxe um desafio gigante. Não se tem como construir uma roda gigante, não se tem no YouTube, não se tem no Google, não se tem em nada. Então, nós tivemos que ser autodidata, aplicar todo o conhecimento que tínhamos e que não tínhamos para executar esse processo da roda gigante. Foi muito desafiador, montamos sem manual de montagem. Para fazer uma associação, tu vai comprar um armário na tua casa, se não tiver manual de montagem, tu vai faltar um parafuso. Sim. 2 parafusos, enfim. E na roda não poderia faltar isso. Então foi muito desafiador, as cargas são gigantescas, chegamos a trabalhar com 8 guindastes ao mesmo tempo no processo da montagem. Fizemos o maior içamento da história de São Paulo com guindaste rodoviário, com 102 toneladas, que é o eixo. Então foi batido o recorde. Então foi muitos recordes batidos, foi muitos desafios desvendados. Como se estaia um cabo e bota aquele cabo que é flexível a uma tração de 22 toneladas, de 30 toneladas. Como se faz isso? Nós tivemos que criar um equipamento, células de carga, equipamento mecânico, e para que isso acontecesse de forma eficiente. Que incrível. Quem está ouvindo pelas plataformas de áudio, pode ir no YouTube, vocês conseguem... A gente está contextualizando com as imagens para que vocês entendam. Mesmo quem não é da área de engenharia, vocês não têm noção como é lindo de ver, assim. E nesse processo todo, eu queria entender, assim, qual que foi o maior momento que você falou, cara, sabe, que deu aquele frio na barriga, assim, durante esse processo todo? O frio na barriga durante o processo foi na montagem do aro, que tinha algumas estruturas que vieram do fornecedor errado. Então, eu tinha que ir para um processo de execução como se fosse para a guerra. Então, todo o processo que nós entrávamos para executar, na etapa nós tínhamos que concluir ela, porque senão a roda poderia vir a ruir. Então, diversas vezes foi uma tensão gigante na construção dela. Por quê? Porque eram muitas cargas, para ter uma noção, a tração na roda gigante tem um elemento metálico lá atrás. E nós fizemos um pórtico, como se fosse um pórtico de aço, e esse pórtico tinha que sustentar 200 toneladas de tração. Ou seja, os cabos, para ir montando, puxando e fechando o aro, ele tinha que puxar 200 toneladas. Para ter uma noção, um caminhão pesa 20, puxar 20 lomba abaixo. Então, como se fosse 10 caminhões lomba abaixo puxando para cima. Então, é um trabalho que acredito que 99,9% das pessoas não executariam pelo risco, né? Então não tinha conforto ali. Não. Ô, Rogério, durante esse processo de construção, eu lembro que eu passava no Marginal Pinheiros. Bom, para quem não é de São Paulo, Marginal Pinheiros está ali ao lado, né, dessa roda gigante. E eu lembro que esse arco, ele ia girando, né, a coisa ia acontecendo, enfim, uma hora você passava, ele estava maior e tal. O processo de montagem ali do arco, ele acontecia embaixo, é isso? Da estrutura? Na verdade, tu faz uma engrenagem, tu pega o aro, tu vai botando em seções, tá? Isso. Então, são 21 seções de aro na roda. Então, quando botava a primeira seção, puxava. Daí ela rodava. Quando botava a segunda, puxava. Enfim, e aí ia formando o aro. Só problema que tem aquelas estruturas, suportes temporários que também pesam. Era muito perigoso, nós trabalhamos 24 horas na montagem e imagina as pessoas soldando na madrugada a 70, 80 metros de altura. Então era algo muito perigoso e desafiador. E o bacana da roda gigante é que
a parte de tração do aro dessa montagem que tem a carga maior de tração é quando ela está em 180 graus, que é na parte da metade. Porque depois ela começa a fazer o contrabalanço e ela começa a se equilibrar. E aí vai diminuindo, chegando quase a zero embaixo. São 240 metros lineares de aro. E para formar um aro e chegar exatamente no mesmo ponto, isso é algo quase impossível. E deu certo. Eu estou visualizando, você falando, eu estou visualizando como aconteceu todo esse processo, só que eu imagino, né? Imagino até chegar nesse 180, a tensão que deve ter tido, inclusive dos profissionais ali, né? Que estavam ali no dia a dia. Eu vou dar um exemplo, tá? O fornecedor disse que ia ter uma carga. E nós, dentro do canteiro, começamos a puxar a roda e a roda chegou na carga e não tinha feito nem um terço da roda. Então nós recalculamos. Eu trabalhei com o Thiago é meu parceiro de empresa, que foi meu estagiário, é engenheiro hoje na empresa, e nós nós recalculamos a roda e, resumindo, a carga que o fornecedor da China nos passou era metade do que realmente ia. Então tu imagina, tu tinha um projeto de estrutura na mão errado. Então foi dentro disso aí que nós tivemos uma tensão, porque nós tivemos que aprender a calcular algo de um fabricante. É tipo tu comprar uma Mercedes e tu calcular um processo interno da Mercedes. Tu não tem informação. Então nós tivemos que aprender e só nós sabemos calcular isso. E você fazer tudo isso com um avião no ar. Não, e o bacana é, o eixo que eu falei do içamento, a maior içamento, é como se nós içássemos quase 2 aviões a 60 metros de altura, botar ele. Então, como pegasse de guindaste 2 aviões e jogasse ali. Então, a carga era... Cara, que incrível. E o momento assim, lá, vou rodar, vou girar. Como que foi, assim, pra você? Eu acho que finalizamos essa parte da montagem. Tem alguma coisa que você gostaria de o momento mais gratificante é quando se fecha o aro, porque ali é como se fosse o trabalho bem feito, porque é a mesma coisa tu pegar um papel e tu começar com uma caneta, tentar fazer um círculo exato com a caneta. Possivelmente vai ficar um lado para cima e outro para baixo. Isso poderia acontecer na roda. Então, o momento que nós chegamos e fechamos o aro, ali deu o trabalho de dever cumprido. Aí era só remover as estruturas, estaiar os cabos, enfim, e colocar as cabines. Né? É bem interessante, porque eu acho que esse frio também, né, quando eu falo esse frio na barriga, também acho que ocorria durante todo esse processo. Sim. Porque assim, quando eu fizer o fechamento, será que vai estar... Tu imagina que aqueles suportes, aquelas estruturas de aço que tinham, elas vieram da China totalmente fora de medidas. Então nós tivemos que readequar, medir corretamente como teria que ser feito, e era a nossa responsabilidade. E chegamos no final, deu exatamente como tinha que ser. E parte do aço dessa estrutura da fundação foi nacional? Sim, foi utilizado as armaduras da Gerdau, né? E todo o material de formas, enfim, nós executamos dentro da minha empresa no Rio Grande do Sul. Então vinha esse material tudo lá do Sul, já montado. Nossa, que bacana. E para a gente até passar para um outro assunto, como que foi o processo, por exemplo, do primeiro giro, vamos dizer assim, tá tudo montado, tá tudo ok, tá tudo funcionando. Como que foi esse processo? Foi tão rápido. O processo era tão um atrás do outro que nós não conseguimos curtir as etapas, né? Então, o processo do primeiro giro foi... depois que se monta, se tira as estruturas, bota as cabines, tem que fazer uma calibragem dos cabos, tá? Então, essa calibragem faz com que o aro... toda hora cada sessão tu tem que calibrar para estar exatamente no mesmo eixo. Foi uma sensação boa, a primeira volta foi uma sensação boa, porque
subir a 91 metros de uma coisa que tu fez é algo inacreditável. E eu fiz essa volta sozinho. Quando eu fui sozinho. Eu ia te perguntar isso agora. Se fosse morrer, eu ia morrer. Então é mais ou menos isso que foi a sensação, é fantástica. É como ter criado um avião e andar no próprio avião que criou. Feito o primeiro voo, né? Primeiro voo. Eu tenho uma pergunta aqui da internet, que me mandaram aqui, da Nath Souza. Ela pergunta se se tem ar-condicionado nas cabines. Cabine tem ar-condicionado, tem Bluetooth, tem luz, as luzes ali, enfim, é tudo completinho ali para ter até porque se pega um verão aí, a pessoa não resiste lá, né? E como que funciona também, a outra pergunta da internet, como que funciona, cada cabine suporta quantas pessoas, e tem uma outra pergunta também, que a mesma pessoa faz, as cabines, elas são tem um padrão, ou você tem uma cabine maior que a outra? Roda gigante são 42 cabines, com uma lotação máxima por cabine de 8 pessoas. Então são 336 pessoas que podem girar num giro de 22 minutos. Então elas são cabines com o mesmo tamanho, até porque senão troca a questão de carga. Né, de carga. Então eu tenho uma responsabilidade de, a cada 22 minutos, 336 pessoas estão na minha mão ali pela responsabilidade técnica que eu tenho sobre o equipamento. É bem interessante. Até uma coisa que a gente estava conversando aqui, né, que falando do propósito do ConstruiCast, que assim, geralmente você vê arquitetos dando entrevistas sobre um projeto e tudo mais, e aí você tocou em um ponto importante, assim, você está aqui conversando comigo pela beleza desse projeto. Né, que você participou. Então, eu jamais quero conversar com você para falar de coisas ruins. Tenho certeza que esse projeto será um sucesso. Tá sendo um sucesso no país, vai virar febre, enfim. E eu tô no oceano azul aí da engenharia. Então, para mim, me traz uma gratificação profissional. E eu sempre tento posicionar os engenheiros, os arquitetos a buscar algo diferente. Então, como eu ter viajado o mundo já ter conhecido diversas culturas, diversos empreendimentos, diversos prédios, é algo que tem que se aprimorar, tem que crescer aqui no país. E falou anteriormente a cadeira acadêmica, a engenharia, a arquitetura, o modelo de ensino do país, ele é moldado para a pessoa sair como CLT, sair dali como vai trabalhar numa construtora, vai trabalhar num escritório, enfim. E esse processo, se levar em consideração dentro da indústria, como é que as pessoas são chamadas para o café, são chamadas para sair da indústria para o horário do almoço, como é que é o horário de entrada, tudo por campainha, não é? Sim. Acontece a mesma coisa na faculdade, na escola. Então a educação do Brasil, ela é moldada para as pessoas ser CLT. E essa coisa da questão do CLT que me chama muita atenção, porque assim, você pode empreender dentro das empresas. Eu acho que isso está muito ligado, na verdade, ao comportamento. Só que não eu é trago ruim, essa provocação aqui. Não é ruim ser CLT, mas teria que ter uma preparação para quem não é CLT. Sim, sim. A preparação de quem tem uma veia empreendedora, quem tem uma... Não é ruim. Eu gostaria muito de ser CLT. Eu também gostaria. Mas eu acho que é muito mais confortável. Eu não consigo, entende? Então, para o ensino do Brasil, teria que preparar as pessoas que têm esse perfil a alavancar, porque todo mundo estuda a mesma coisa. Um ponto importante que você traz, por exemplo, eu sempre tive um comportamento diferente, né? Assim, desde a minha formação, desde o meu dia a dia, assim. Só que, por exemplo, nas empresas que eu passei, eu fiquei muito tempo. Só que eu sempre pensei um pouco fora, nunca fui aquele cara de usar horário de almoço para ficar ali descansando. Não, eu sempre estava grudado em alguém que eu fosse aprender
algo, e quando a empresa tinha alguma dificuldade, peraí, eu não tenho voz aqui, eu não tenho chance. Então eu pegava aquilo para mim, levava para casa e trazia uma solução. Né? Enfim, eu sempre de alguma forma estava empreendendo. Né? Nesse sentido, eu gostaria que, sei lá, de repente de ter um conselho seu para essa nova geração e vou um pouco além, até para aquela velha geração também que, assim, que espera muito das empresas, mas não faz diferente, ou seja, está sempre fazendo a mesma coisa. E na sequência a gente vai falar do seu livro. Jobs, sabe como é que foi o início do Jobs? Jobs trabalhava na Atari. Estava com um problema num jogo. E ele foi para casa e juntou com o Steve lá, o amigo dele, e acabou resolvendo o problema do joguinho do Atari e trouxe a solução. No final de semana eles trouxeram a solução que rodava. Quem foi Jobs? Foi para mim, é um dos maiores gênios da história da humanidade. Então, a empresa, tá? Quando a pessoa está como CLT, não pode ter essa separação. Eu sou empregado, ele é empresário, enfim. A empresa depende. Sim. A máquina humana é o que gira. O empresário não vai fazer nada sozinho. Então, se uma visão como empresário, se todos os funcionários, todos os empregados tivessem essa visão que se entregasse o melhor, a empresa ia cada vez mais faturar, iria ganhar mais, a empresa seria maior sucesso no mercado. Vai chegar uma hora que o empreendedor não vai suportar mais quanto estar crescendo e precisa de mais gente ao lado dele para mais braços para desenvolver. E o crescimento da empresa se baseia nisso. Se chegar com um pensamento que, estou ganhando pouco, vou fazer um processo. Básico, estou fazendo muito. Trabalhava com meu pai nas obras para ajudar a minha família. Eu recebia R$50 por semana. Isso há 15 anos atrás, 17 anos atrás. Então, R$200 por mês. O salário mínimo era uns 750, 800. Eu não me importava com o dinheiro em si. Eu me importava com o crescimento. Até hoje, eu não me importo com dinheiro. Eu importo o quanto eu vou crescer. Então, se eu ver só valor em finanças, não vai crescer. Então, mas aí que você entende, é porque você deixa de correr atrás daquilo que é uma consequência. Porque eu sempre falo, no geral, assim, quando você foca no dinheiro, você esquece do essencial. Entende? Então, nesse sentido, eu queria que você falasse um pouco, né, dessa questão de posicionamento e vendas, porque está muito ligado nesse desafio de você ter conseguido, de fato, trazer essa importante obra de arte para a cidade de São Paulo. Quero aproveitar também para reforçar que você passou a ser uma grande admiração para mim, já tem algum tempo, e você está muito na linha do Ricardo Mateus, da Brasil ao Cubo, que esse cara, assim, ele foi um gênio, assim, para trazer agilidade para a construção brasileira, né? Então, quando aconteceu aquele caso do hospital ser construído na China tão rápido, ele veio aqui, ele não fez diferente. E ele provou por A mais B que, cara, não, o Ricardo Mateus é ousado, razão pela qual Ricardo, você tem muito a minha admiração. Junta nós que nós vamos mexer com o Brasil aí. Vamos tocar fogo no planeta. Vamos trazer inovação, vamos provocar o mercado nacional e o ConstruiCast, enfim, é nosso, essa casa é nossa. O que eu falo? Tu quer ver algo diferente? Sempre. Vai para a China. Pega o que for e vai para a China. Dá um jeito de ir para a China. Porque a China é algo extraordinário. Então essa evolução, esse exemplo que foi dado do hospital, enfim, espelhado no tirando, por exemplo, a China, lá tem prédio de 40 andares que é feito em 3 meses. Então, tudo em aço. Então, quem quer evoluir, ao invés de fazer uma viagem por descanso, vai, tira um tempinho, vai à China. E quem tem condições aí para explodir o cérebro aí e pensar um pouco diferente.
Mas junta eu e Ricardo, né? Não, o Ricardo, Vamos, imagina, inclusive já vou conectar vocês, porque vamos fazer uma coisa aí para movimentar o... E a sua história é muito parecida com a dele, porque assim, ele também trabalhou com o pai dele. E no processo de, assim, ele foi crescendo, soldando, entendendo como funcionava todo o processo, fez engenharia, olha eu contando a história dele aqui, depois ele fez engenharia de processo, né? Então, a partir daí ele entendeu, opa, peraí, vamos industrializar, né? Então, ele tem cases incríveis, você vai conhecer pessoalmente, enfim... Eu vou deixar, não vou falar mais dele, vou deixar para que você conheça. Agora para juntar as pontas. Deixa comigo. O livro, sobre o livro? Isso, vamos falar sobre esse livro um pouquinho. Olha só, pessoal. O livro é o seguinte, eu fui palestrar no Alphaville em janeiro, fevereiro. E eu cheguei no final da palestra, acabou a palestra e foi uma fila absurda de pessoas para falar comigo. E inúmeras pessoas vieram, tem livro, cadê teu livro, enfim. E passou aquilo ali, eu fui convidado para outro evento da construção civil, que é Network Constru. E eu cheguei um determinado dia, eu estava no aniversário de criança, sexta-feira à noite, acabou o aniversário, eu cheguei para minha esposa e disse assim, eu vou ter que escrever um livro. Eu vou escrever até domingo esse livro. Não, tu vai, como ela é editora, como ela é jornalista, ela vai, não, tu vai me encher o saco, não sei o quê. Eu disse, não, escreva sozinho, fica tranquilo. Domingo à noite, liberei para ela dar aferição ali na escrita. Então foi 3 dias e eu posicionei esse livro para estratégias que eu uso como posicionamento, como vendas, para a engenharia, para a arquitetura vender melhor seus projetos, para se posicionar na hora da venda, para como entender como é uma linguagem corporal com o cliente, para, de certa forma, precificar melhor, chegar e se portar melhor, porque a maioria dos profissionais chegam na hora de vender, acaba falando fino, acaba na hora que, na melhor hora de ele sair do casulo, ele acaba não se posicionando. Ele deixa na mão do cliente. Então, eu mostro aí como eu procedo nas minhas vendas. É toda uma diretriz de vendas e um pouco da minha história aí também. Né? Não, bacana. Inclusive, esse aqui é meu, tá? E eu queria que você, claro, a gente já conversou antes, Sim. Você vai dar para um... seguidor. Enfim, vai... Me segue nas redes sociais, Tem que estar seguindo a gente aqui no Insta. Qual fala seu Insta? É Roger de Oliveira 1. Roger de Oliveira 1. Tem que ter, enfim, depois tem que fazer inclusive um resumo desse episódio. Roger, a gente também tem o quadro Convidado Convida. Tem alguém que você gostaria de ver ou ouvir aqui no ConstruiCast? Um cara bacana que está movimentando e eu estou ajudando dentro dessa forma movimentar esse mercado. O Rafael Mendranço do Alphaville, ele está movimentando a questão das pessoas, ele está criando um ecossistema para esse movimento acontecer. Ou seja, está tirando os profissionais da construção civil do casulo e está fazendo eles ver diferente, ver as oportunidades diferentes. Então eu participo desse movimento. Eu palestro ali, vou palestrar dia 26 ali no Alphaville também. É um evento que está crescendo cada mês mais. Então é uma sugestão aí de uma ideia diferente que ele está trazendo, uma movimentação de profissionais diferenciados aí para criar um ecossistema na área. Né? Bacana, convida para aquela câmera lá, ó, com você. Eu convido Rafael Mendranço aí para vir no podcast aqui. Não sei se ele vai topar, porque não sei se ele tem a coragem que eu tenho aí. Imagina, com certeza já. Mas é um bom pedido aí que pode trocar uma ideia. É um movimento diferenciado que está incomodando já o mercado aí nesse processo. Não, bacana, tá convidado, seja bem-vindo. Enfim, aqui você não pede, você manda. Sim. Então, enfim, esse espaço
é nosso e eu sigo com vocês aí nesse movimento de transformar. Porque te convido para o dia 26 assistir minha palestra lá. Eu também. estarei de férias esse dia, mas enfim, não faltará oportunidade, sim. Eu tenho certeza. A gente vai estar junto aí, com certeza. Tem mais alguma coisa que você gostaria, que se de repente eu deixei de perguntar e você gostaria de falar, assim? Olha, ia ter umas 10, 15 horas aí pela frente. A gente pode deixar para a próxima oportunidade. A gente vai deixar para a próxima. Vai tocando. O pessoal me segue, eu vou começar a produzir mais conteúdos aí para tirar realmente a galera da caixa aí, né? Precisa. Queria também te perguntar, aproveitando, o que você achou da ideia do ConstruiCast de unir, né, de promover ideias e soluções, que é o que você está trazendo, ou seja, você está falando, inclusive, da sua trajetória, como você fez para se diferenciar no mercado de engenharia, inclusive, né, se não fosse você, não teríamos um projeto Isso eu tenho desse, certeza, ninguém faria, né? Roda Gigante. Você entende? Então, assim, acho que tem que ter alguns loucos aí para fazer projetos, obras como essa. Então, queria que você falasse um pouquinho inclusive dessa questão de, sabe, aquela pessoa que é taxado como louco, porque quantas vezes eu ouvi que esse projeto não sairia, né? Então, você está inteiro aqui, não ficou com depressão, eu tenho certeza que você, enfim, deve ter ouvido também. Então, falar um pouquinho da loucura do ser humano, assim. O que eu falo sempre nós não tivemos nenhum sinistro na obra, isso é quase um milagre. Então, não ter um sinistro numa magnitude desse projeto é absurdo. Eu adoro ser chamado de louco, eu adoro pensar fora da caixa. Quanto mais me chamam de louco, mais eu cresço. Então, os loucos de hoje os que são admirados no futuro. Então, é mais ou menos assim que eu trabalho. Eu lembro que quando eu iniciei essa loucura de marketing pessoal no Facebook, há 10 anos atrás, quando eu estava na faculdade, o pessoal dizia, pô, é muito marketing, pouca obra, enfim. Eu tive que causar um movimento de uma autoimagem para poder me vender. Então, hoje, os que falavam isso há 10 anos atrás estão fazendo a resenha que eu fazia. Então, essa loucura tem que ter loucos e eu acredito muito em loucos. Eu também. Então, se eu vou contratar alguém, eu acho que o cara tem que ter um parafusinho, pelo menos solto na cabeça, porque daí vai seguir a minha linha de raciocínio e enfrentar desafios que eu vou enfrentando. Eu acho que eu quero até mandar um abraço para os loucos, porque são os loucos, né, que fazem. Se não fosse os loucos, não teríamos iPhone, não teríamos rodas gigantes, não teríamos aí aquelas pontes taiadas, né? Não teríamos MASP, por exemplo. Né? Então, aí eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão do MASP. Você conhece o engenheiro do MASP? Não, eu acredito que ele faleceu já, né? Mas, sim, já faleceu. Gostaria de ter conhecido. E contar uma história rapidamente aqui. Em 2019 eu vim passar o dia dos Pais aqui com meu pai na Paulista. Fiz meu pai conhecer a Paulista. Na frente do MASP eu olhei assim, eu ainda vou fazer algo que eu vou impactar a engenharia. 2022, passei pelo MASP, eu disse assim, me passou o bastão agora. Então, sair o engenheiro do MASP, entre aspas, aí me passar o bastão de um outro ponto turístico, de um outro execução histórica, para mim foi muito gratificante. E o MASP, eu luto hoje não por mim, mas pela voz da engenharia. O engenheiro do MASP infelizmente não foi nem convidado para a inauguração da roda. Então, o que mais dói nas pessoas, o que mais deixa as pessoas de certa forma não confortáveis é porque eu me posiciono muito em voz da engenharia. Então minha vida é engenharia, para não acontecer isso, para não acontecer como ver uma capital nacional em Brasília, ter só o Niemeyer e não ter um engenheiro. Um engenheiro. Então ninguém conhece o engenheiro, só conhece o Niemeyer.
Se tu olhar aqueles vãos livres, o engenheiro é absurdamente... responsável, teria que ter né? uma estátua dele. Então não é feito isso. Então eu brigo até o final das minhas forças, que é de representar a engenharia e botar o engenheiro como voz ativa dentro da sociedade. Ter essa clareza, ter esse reconhecimento que o engenheiro deve ter na sociedade. E é com esse, enfim, mais uma vez é com esse papel, é esse papel que o ConstruiCast tem, né, de unir, de mostrar de fato as pessoas que fazem parte de toda a cadeia, né, o engenheiro, o arquiteto, os profissionais ali. Nada contra. Que de fato, e eu quero mandar um abraço especial para os técnicos de segurança, porque eles foram fundamentais no sucesso desse projeto. Foram, de certa forma, eu também cuidei bastante da segurança, e eu nunca fui um engenheiro, eu sou o dono da empresa, eu fiquei full time o tempo todo no canteiro, quando as pessoas estavam soldando lá em cima, mesmo de madrugada, chovendo, eu estava lá em cima, do lado deles. Com todos os EPIs. Todos os EPIs. É importante, gente. Então, essa cadeia que eu falo, nada contra arquiteto, e sim a favor dos arquitetos. Sim, a favor, sim. E a classe toda da engenharia deve se unir, deve ter uma voz de representação mais forte dentro da sociedade, e não é uma disputa. Foi pregado numa faculdade que tem uma fissura entre a engenharia e a arquitetura. Não se tem isso. Tem que unir. Tudo caminha junto, né? Então são peças fundamentais. Até eu convido o arquiteto que estiver com problema aí, que tem um desafio, pode me chamar aí que eu executo. Tamo junto. Então, mais uma vez, um abraço para os loucos. Roger, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Queria passar aí as últimas palavras para a gente encerrar esse episódio, porque tem muita coisa para falar e vamos deixar para um outro momento. Eu sempre digo, é um conselho para todos: buscar o seu oceano azul, buscar a sua oportunidade, e todas as palestras, toda a forma, quando eu vou me pronunciar, busque uma ideia que vai virar o jogo. Só precisa de uma ideia na vida para virar o jogo. Então, busque essa ideia. Até não chegar nessa ideia, não fique no conforto. Sabe que eu encontrei a minha? Não vou te falar. Depois eu te falo em off, mas... Não foi assim, aconteceu, tá? Já teve uma missão da tua vida cumprida. Aconteceu e assim, não sei porquê, mas eu tô sentindo que eu encontrei essa ideia, que eu encontrei esse oceano. Então, é dessa forma que, mais uma vez, eu encerro um episódio incrível, uma história incrível. Vou deixar os contatos do Roger aqui na descrição do vídeo, se vocês, enfim, tiverem alguma dúvida. Importante, aquelas pessoas que comentam só no recorte de uma rede social, você tem, de fato, conteúdo completo para tirar suas conclusões. Então, agradecer também as empresas que apoiam aqui o ConstruiCast, agradecer toda a indústria, porque é por conta de vocês que a gente consegue, enfim, de alguma forma, transformar o setor da arquitetura, engenharia e construção. Para aquela câmera, Roger. Tchau, gente. Grande abraço.